Irmãos, vamos então ao capítulo 9, versos do 28 ao 36. Lucas 29, dos versos 28 ao 36, dizem assim: Aproximadamente oito dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Então, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado por podermos estar mais uma vez reunidos em nome de Jesus para te adorar, para prestar culto ao Senhor e para sermos, ó Pai, ministrados da tua parte pela tua palavra. Peço que o teu Santo Espírito nos esclareça, ó Pai, o que o Senhor tem para nós, ó Deus, neste texto da tua palavra e mais esta noite. Assim eu te peço, agradecido pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos, do bloco imediatamente anterior a esse, quando, embora a identidade de Jesus como Messias de Israel não tenha sido reconhecida pelas massas, as multidões que vinham ali acompanhando o Senhor Jesus, não somente as massas, mas provavelmente os políticos, a liderança político-religiosa de Israel, os próprios políticos propriamente ditos, como Herodes, por exemplo. Alguns discípulos talvez estivessem com grandes dúvidas ali no meio da multidão, vendo e ouvindo, mas também talvez questionando, quando então vemos no verso 20, Pedro, e não podia ser outro, tomando a frente, quando arguídos, os discípulos sobre Jesus perguntando: quem vocês pensam que eu sou? E ele diz que Pedro, imediatamente, ainda que ele talvez não compreendesse a grandeza disso tudo, como falamos semana passada, ele afirma que Jesus era o Cristo de Deus no verso 20. O próprio Jesus, ele confirma isso, essa afirmação de Pedro, ainda estou relembrando um pouco da semana passada, e logo na sequência ele prossegue falando dos seus sofrimentos, da morte, e o que isso exigiria dos discípulos, quando ele vai falar sobre a questão aquele que é meu discípulo deve pegar a minha cruz e seguir-me, negar-se a si mesmo, pegar a minha cruz e seguir-me. E ele passa, então, essas implicações de nós crermos que Cristo, ou que Jesus era o Cristo de Deus, ou o Messias de Deus. Agora a gente vai ver mais uma vez aqui no Evangelho de Lucas, de novo, Jesus orando. O texto diz logo no verso 28 que aproximadamente 8 dias depois,
Jesus vai para um determinado monte e ali coloca-se em oração. São muitas as ocorrências no Evangelho de Lucas que mencionam o fato de Jesus estar orando. Certamente, desde esse último episódio, na parte anterior que vimos, semana passada, ele não ficou 8 dias sem orar, não é? Mas aqui foi destacado pelo que está acontecendo, ou pelo que iria acontecer ali. Mas o fato de nós vermos Lucas mais uma vez destacando de que o Filho de Deus orava, ele se separava para orar, ele gastava tempo, ele fazia uso do seu tempo, mesmo seguramente com os seus muitos afazeres, um tempo curto para o seu ministério público, ele via como indispensável, necessário parar para orar. Coisa que a gente nem sempre tem estas mesmas prioridades que a nossa referência, o Senhor Jesus Cristo, tinha, mesmo sendo um com o Pai. Como ele nos dá uma referência fortíssima de que ele usava e precisava usar esse tempo especial que ele separava para oração. A questão é que nesse período em particular, algo extraordinário acontece. Nesse momento aqui, a palavra final sobre quem é Jesus vai ser dada pelo próprio Deus, não mais a opinião das multidões, não mais a opinião de Pedro, mas agora na transfiguração, o próprio Deus testemunhará quem é o Senhor Jesus, dando um start definitivo para o prosseguimento da sua missão pública, que era, sem dúvida alguma, estabelecer o reino, e para isso haveria necessidade da cruz antes da coroa, coisa que Pedro tinha uma dificuldade enorme para entender, coisa que nós temos uma dificuldade enorme para entender. Facilidade como a gente quer saber do reino, do céu, da vida eterna, da glória de Deus, mas as implicações da cruz, da vida cristã, de negar-se a si mesmo e carregar a cruz de Cristo, com seus desafios, com as suas implicações, com as necessidades, muitas necessidades de abrirmos mão, como vimos na mensagem de domingo, das liberdades que poderíamos usá-las como crentes, mas com naturalidade, com coragem, com desprendimento, abrir mão por causa de Cristo e daqueles que ainda estão conhecendo a Cristo, seus mistérios, um relacionamento com a palavra e com a vontade de Deus. Tudo isso está envolto nessas realidades que nós vemos no verso 23. Se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não gostamos desse negócio de tomar cruz. Repito, essa era a grande dificuldade de Pedro. No decorrer da vida pública de Jesus, os grandes chacoalhões que Pedro tomou de Jesus, é porque ele não aceitava uma cruz antes da coroa. Ele queria a coroa. Mas no verso 32, nós vamos caminhando em vários momentos aqui do nosso texto. Apenas mais uma observação, que a gente não tem a menor ideia de quantas horas Jesus esteve orando ali no monte, tendo ele levado Pedro, Tiago e João. Mas o texto afirma que eles estavam ali. Não tem nenhuma sugestão no texto de quanto tempo isso durou. Mas no verso 32 a gente vê que uma expressão muito interessante, que eles foram dominados pelo sono. Eles não tiveram disciplina para permanecer ali em oração junto com o Senhor Jesus, mas talvez com cansaço físico, tudo bem, mas eles poderiam se cansar e Jesus não, Jesus tinha que ser super-homem. Não, mais uma vez voltamos para as questões das prioridades. Prioridade para Jesus era orar. Não que Jesus não dormisse, mas tinha aquele momento, era um tempo que Jesus chamou aqueles três para estar com ele em oração num momento especial, de uma transição muito grande na sua vida pública, algo que eles precisavam ter convicções bem fundamentadas
mas fica até como didático este momento, porque nós somos muito encorajados nas Escrituras, não somente no Evangelho de Lucas, mas nós vemos o apóstolo Paulo, nós somos Mateus, o próprio Senhor Jesus, quanto nos encoraja a estarmos orando. E a gente, por motivos muito comuns a esses discípulos, dominados pelo sono, a gente não ora. Ou a gente ora pouco, ou a gente não prioriza. Então eu vejo como um aspecto didático da nossa humanidade, Pedro, João e Tiago aqui nos representando. Eu quero Jesus, mas quero dormir também. Eu quero Jesus, mas não abro mão dos meus direitos. Eu tenho direito de descansar. Claro que tem. Não estamos questionando o que é normal, estamos questionando aquilo que deveria ser mais facilmente para nós todos prioridade. Voltando àquele pensamento de enxergarmos o Evangelho de Lucas numa perspectiva bem humana. Tanto Jesus homem como os discípulos na sua humanidade. Jesus podia estar acordado orando, mas os discípulos que estavam com Jesus estavam cansados. Não tinham, então, aqui, seguramente, eu creio que o problema é de disciplina. Agora, podemos imaginar o que aconteceu quando aqueles três, cochilando talvez uns sobre os outros, eles despertam diante de algo extraordinário acontecendo, que vemos no verso 29. Eles despertam, abrem os olhos e talvez tenham ficado emudecidos. Acho que num grande susto, porque o texto diz que enquanto Jesus orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Foi isso que eles viram, assim que eles ainda com sono abriram os olhos. Eles viram Jesus resplandecente. Que susto, que sustão. E por alguma razão não explicada no texto, não somente esses discípulos, eles, quando contemplam aquela visão ali de Jesus resplandecente, aquele que estava com eles ainda há pouco, andando com eles ali pelos caminhos ali no contorno ainda de Cafarnaum, saindo já um pouco da Galileia, e eles veem aquela figura resplandecente, mas ao mesmo tempo, e o texto realmente não explica, eles sabiam quem eram os dois homens que estavam conversando com Jesus, vemos isso no verso 30. Seguramente eles nunca viram Moisés e Elias, nunca haviam visto, não havia fotografia, para eles terem alguma percepção diante de quem estavam. O fato é que o texto nos sugere que eles tiveram a percepção de quem eram os dois que estavam ali. Moisés e Elias. Mas não somente eles perceberam e identificaram os dois como Moisés e Elias, mas como eles também ouviram a conversa. O texto diz no verso 30, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Interessante é que eles, ao ouvir a conversa desses dois, no verso 31, eles percebem que o assunto era o fato de que Jesus estaria indo para Jerusalém e ele partiria. Não era para uma nova viagem terrena que Jesus partiria. Jesus partiria para a cruz e da cruz para as realidades celestiais pós-ressurreição. Cumprimento de tudo que já havia sido dito pelos profetas do Antigo Testamento e pelo próprio Senhor Jesus no estabelecimento do reino nas realidades neotestamentárias. E eles estão ouvindo isso. Eles estão ouvindo e talvez ainda todos de boca aberta, meio chocados, talvez, esperançosos, mas chocados com o que tudo estão ouvindo, porque o mestre, o estabelecimento do reino viria, Jesus está indo, nem sei se eles estavam realmente
compreendendo esse partir aqui do verso 31, que implicava nas realidades de cumprimento de profecias que envolviam morte e ressurreição do Senhor Jesus, estabelecendo então as verdades ou as realidades do estabelecimento do reino de Deus. O verso 33 nos diz que nesse interim, os dois homens, Moisés e Elias, eles vão se retirando. E isso, eu fico tentando visualizar Pedro como o mais impulsivo de todos, né? E não podia ser outro. No bloco anterior, foi ele que se levantou lá, mesmo sem entender direitinho quem Jesus era, e diz, olha, é o Messias de Deus, é o Cristo de Deus. E agora, mais uma vez, ele talvez sem exatamente saber até o que falar, mas ele não queria parar de contemplar aquele momento, e ele percebe se retirando Moisés e Elias, e ele solta essa. Mestre, é bom para nós estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E Lucas vai acrescentar, e é acréscimo mesmo, entre parênteses, indica que há muito problema de crítica textual aqui. Alguns manuscritos mais antigos talvez não tenham esse entre parênteses aqui. Mas o fato é que nós vemos uma observação no texto onde Lucas diz que Pedro não sabia exatamente o que ele estava falando. E, francamente, eu acho que isso é muito provável. Que ele fala algo meio impulsivo, meio, talvez até absurdo. Ele virar para Moisés e Elias, uma visão completamente glorificada, e o próprio Senhor Jesus, de uma maneira que ele nunca viu, e ofereceu uma tenda para os 3. O que será que estava passando na cabeça de Pedro, naquele momento? Eu creio que uma primeira ideia, eu creio que ele não queria que Elias e Moisés fossem embora. Como é que eu vou ver esses caras de novo? Uma possibilidade. Ele pode até mesmo estar egoisticamente tentando prolongar aquela emoção de contemplar aqueles 2 personagens tão importantes do Antigo Testamento. Um prazer celestial enorme estar com aqueles 2 ali diante dele, algo talvez estivesse pensando só nele, e há muita gente que pensa nessa possibilidade. Perspectiva pessoal dele e a ideia do egoísmo, eu quero para mim essa visão, eu quero continuar vendo, é uma possibilidade. Mas onde é o provável, com uma total ignorância, e aí nós vemos mais uma vez o que eu disse desde semana passada, que Pedro não compreendia completamente a afirmação de que Jesus era o Cristo de Deus ou o Messias de Deus. Ele cria nesse fato, mas não entendia a extensão disso. É muito possível também que ele, quando propõe a construção de 3 abrigos ou 3 barracas ali, ele quer prolongar aquele momento glorioso ali. Ele sabe que algo tremendo está acontecendo, ele não está entendendo nada, e como afoito impulsivo pela sua própria natureza, ele solta essa frase impulsiva. O fato é que essas palavras, talvez pouco pensadas de Pedro, elas são tão impulsivas e ilógicas, que o texto nos indica, nos versos 34 e 35, que Jesus interrompe Pedro enquanto ele falava. Olha os versos 34 e 35 que dizem: enquanto ele estava falando, isso aqui não sugere para a gente que ele foi interrompido, que Jesus o interrompeu? Enquanto Pedro falava, não, Senhor, vamos fazer uma barraquinha para cada um aqui, a coisa é tão ilógica diante daquele cenário e do que aquele momento ali representava. O próprio Deus testemunhando do estabelecimento do reino e confirmando a missão de Jesus Cristo, cumprindo-se as profecias do Antigo Testamento, tanta coisa acontecendo junto ali. Jesus interrompe e diz, né, enquanto ele estava falando, uma nuvem, aqui é Lucas relatando, né? Uma nuvem apareceu, os envolveu,
E eles ficaram com medo ao entrarem nessa nuvem, entraram em pânico, quando aquela nuvem de glória ali o envolveu. Dela saiu uma voz que dizia, essa voz aqui é do próprio Deus, testemunhando do seu Filho. Este é o meu Filho, o escolhido. E com o acréscimo do ouçam-no. Ouçam-no. Irmãos, essa expressão, este é o meu Filho, o escolhido, é uma enfática afirmação, agora não mais das multidões, alegando que poderia ser Elias que estava ali, João Batista, algum profeta do Antigo Testamento. Não, agora é o próprio Deus dizendo. Não é nem Pedro afirmando, é o Cristo de Deus. Não, agora é o próprio Deus enfaticamente afirmando Jesus como Messias, como cumprimento das promessas messiânicas. Não somente a coroa viria, mas antes da coroa viria a cruz. Tudo o que está previsto em Isaías 53, todas as demandas que envolvem o sofrimento e aquilo que Cristo passou pelo meu e pelo teu pecado, tudo está envolvido para o cumprimento da sua missão, o estabelecimento do reino e essa garantia do perdão de pecados e da vida eterna para aqueles que nele creem. Então, com isso, a gente consegue perceber alguns objetivos da transfiguração. E são muitos os objetivos da transfiguração, mas eu escolhi alguns principais. O primeiro delas, ou o primeiro objetivo, eu creio que a transfiguração confirma, como já disse enfaticamente, que Jesus é o Messias esperado de Israel. E nada melhor do que Moisés e Elias no mesmo cenário com Jesus, Antigo e Novo Testamento diante dos olhos de personagens neotestamentários, para a consolidação dessa identificação de Jesus como Messias de Israel. Quando Deus falou de Jesus como seu Filho, sem dúvida alguma, ele estabeleceu, ratificou, a identidade de Cristo para sempre. A confissão de Pedro, no verso 20, ela foi plenamente confirmada por Deus, não somente naquilo que Jesus diz, ou que Deus diz sobre Jesus, mas no cenário que Deus decidiu que estaria ali diante dos olhos daqueles homens. Um segundo objetivo da transfiguração é que esclarece, que Jesus não é Elias nem Moisés. Não era a grande dúvida do povo no bloco anterior? Não é fulano, não é ciclano. Não é Jesus mesmo. E agora o fulano e o ciclano? Elias está aqui agora junto com Jesus, nada mais nada menos que Moisés também. E nós sabemos que esse questionamento todo, como vimos semana passada, é porque eles queriam Jesus como um fazedor de milagres, um fazedor de favor, e não como um salvador. Isso, então, estabelece mais uma vez, confirma mais uma vez as realidades de Jesus como Messias, e também como aquele que veio e que enxerga a necessidade do ser humano natural, mas também enxerga a maior necessidade do homem, que é a necessidade de ter perdão de pecados e segurança na eternidade. Mas a transfiguração também demonstra, mais uma vez, que a coroa e a cruz, elas fazem parte de um mesmo plano. Lá no verso 31, quando os discípulos ouvem a conversa deles três, eles estão falando exatamente de que Jesus estaria descendo para Jerusalém e ali ele estaria partindo para a glória. E a glória envolvia a cruz. Então, a cruz e a coroa nunca estarão separadas. Então, o crente que quer desfrutar apenas das coisas, das promessas que nos causam bem-estar terreno, em detrimento daquilo que é o prioritário para o crente, que é a sua segurança eterna, está desfocado do próprio propósito da vinda do Messias. Porque ela sempre envolveu o tempo todo a cruz e a coroa. Quando Jesus ele foi identificado como o próximo rei, quando Pedro deixa isso claro, as realidades de um rei eterno, de um rei de uma glória eterna e de ele ser o governante deste reino. Pedro, vamos ver mais adiante, eu não quero antecipar, mas no decorrer do Evangelho de Lucas, as muitas dificuldades de Pedro, como disse há pouco,
para entender que Jesus morreria, o seu rei morreria na cruz, e ele estava ainda com muitas dificuldades, apesar de crer, de esperar, mas parece que as figuras ainda, o quebra-cabeça, vamos dizer assim, ele está arrumado na posição certa, talvez na cabeça de Pedro, mas os acontecimentos precisariam continuar. Pedro precisaria ter Jesus olhando para ele, quando ele o negou 3 vezes. Pedro precisaria daquele momento onde Jesus diz para ele: arreda, sai da minha frente, Satanás. Talvez uma das coisas mais duras que o amigo Pedro, o irmão querido, o discípulo de Jesus, ele ouve uma das coisas mais duras que poderia ouvir do seu mestre. Mas também é o mesmo que Jesus por 3 vezes disse: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Então vocês veem que é o que eu digo, é o que eu penso quando eu vejo isso aqui. É um quebra-cabeça armado na posição certa. Mas a cabeça de Pedro, talvez pela impulsividade, pela vontade de estar perto de Cristo, das convicções espirituais que ele tem de que Cristo é o Messias, as coisas eram tão grandes ainda para Pedro, que esses momentos críticos de fracassos de fé, medo humano, inseguranças, fracassos até morais, no sentido de se sentir encovardado, né, ou acovardado, diante de situações que a sua vida se via ameaçada, negando o Senhor Jesus. Você vê que tudo isso faz parte de um cenário onde essas peças são necessárias para que, esses acontecimentos são necessários para que essas peças se fundam e construam todo o ambiente que gerou, por exemplo, Atos dos Apóstolos, com Pedro pregando com toda aquela autoridade e milhares de pessoas vindo a Cristo pela autoridade apostólica que Deus deu a Pedro. Mas não sem passar por esses momentos aqui de instabilidade, de imaturidade, de consciência fraca, que vimos na mensagem de domingo. Muito significativo isso, muito. O fato de ele não ter entendido ainda. Pedro, nas suas muitas ansiedades para ter um rei com uma coroa, ele não queria saber de um rei com uma cruz. Ele queria o reino e um rei já. Mas a cruz fazia parte disso. E ele precisava aprender a lidar com isso. Então, esse momento da transfiguração, esse momento extraordinário, espetacular da transfiguração, ele reafirma a glória do reino que está por vir. Como? Com a partida de Jesus ali em Jerusalém para todo o cumprimento da sua missão messiânica de ir para a cruz, então, para poder desfrutar das realidades reais como Senhor do reino que está sendo estabelecido. Então fica esclarecidíssimo na transfiguração que a cruz era o caminho que o Deus Pai preparou para que a coroa, então, cumprisse as realidades, né, para a qual Jesus foi também enviado. Finalmente, a transfiguração foi um testemunho do fato de que Deus, ele é plenamente capaz de levantar pessoas dentre os mortos para desfrutarem das realidades reais. Isso aqui era grande também, muito grande. A razão pela qual Pedro rejeitou a cruz foi porque ele achava, então, a cruz incompatível com a coroa, né? Como é que pode Jesus morrer e ser coroado rei morto? Ele não estava entendendo isso ainda plenamente. A transfiguração, ela deu um quadro vivo de pessoas já mortas, revividas na contemplação daqueles homens, para perceberem que Deus dá vida a quem Ele quer. Para fazer sentido, por exemplo, o verso 24. Jesus ensinou que quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Essa vida e essa salvação que Deus dá para aquele que perde a sua vida por Ele, por Deus, pela causa de Cristo, tem implicações eternas. Ainda que morramos, viveremos. Nós não viveremos para continuarmos passeando pelo mundo e desfrutando das realidades deste mundo, não. Nós reviveremos para as realidades eternas no reino dos céus, diante de um Cristo que reinará
sobre nós eternamente. Aquele que morre em Cristo e por Cristo vive no reino de Deus. Tudo isso está naquela visão da transfiguração. Aquela realidade ali, contemplada, visível. Eu poderia dizer que, é difícil dizer isso, né? Mas visivelmente física, de Moisés, Elias e seguramente de Jesus. É interessante, eu aqui coloquei no meu esboço, fisicamente mortos. Mas naquele momento, vivos e conversando com Jesus. Eu creio que foi um testemunho tremendo de que a morte não impediu e jamais impedirá que um santo venha participar do reino de Deus que está por vir. Quem nos separará do amor de Deus? Está aqui, ó. Está aqui. Está exatamente aqui. Então a transfiguração desempenhou um papel muitíssimo importante nesse desenrolar do plano e dos propósitos de Deus para Jesus Cristo como o Cristo de Deus, como o Messias prometido para Israel no Antigo Testamento e cumprindo-se, revelando-se de uma forma gloriosa na nova aliança. Mas ainda tinha algo além de todo esse glorioso desenrolar ou significado da transfiguração que Pedro, Tiago e João precisavam aprender e nós também precisamos. Não foi à toa que Jesus identifica ou termina a identificação do Senhor Jesus dizendo: ouçam-no. Ouçam-no. Se Jesus ele é o Messias de Deus, então nós, como discípulos do Messias de Deus, nós temos que ouvi-lo cuidadosamente, atenciosamente. Nas cartas, João vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Essa ideia do guardar os mandamentos, já disse em outras ocasiões, não é colocar dentro do baú. É literalmente ouvir e obedecer. É dar toda a atenção àquele que fala. Na classe de doutrina, quando nós passamos em bibliologia, os que já fizeram vão lembrar que logo no começo é a primeira doutrina bíblica que a gente trabalha. Eu digo geralmente na primeira ou na segunda aula, que nós precisamos compreender que quando abrimos a Bíblia, é como se a boca de Deus estivesse diante de nós e Deus falando conosco. Não é um relacionamento de mão única. A resposta daquele que ouve Deus falando é a sujeição, é o ouvir atento, a sujeição e a luta diária para nos conformar com a vontade do Senhor. Então, se Jesus é o Messias de Deus, o Rei que nasceu, não somente para morrer pelos nossos pecados, mas o Rei que iria subjugar a morte, tantos inimigos que se levantaram contra o cumprimento da sua missão, que era nascer, viver, morrer e ressuscitar por nós, pecadores. Irmãos, se nós cremos nisso, então é melhor nós escutarmos o Senhor pela sua palavra urgentemente. Eu estou muito satisfeito por um dos motivos de eu ter começado a lidar com o Evangelho de Lucas no final do ano, né? Para cá, novembro, para cá, se eu não me engano. É porque eu quero. Nossa revista Escola Dominical, falando sobre a cruz de Cristo. Quero que a gente tenha nesses primeiros 4 meses do ano uma maciça reflexão sobre essa identidade de Cristo, tão batida aqui neste texto. O que representa a cruz de Cristo para mim e para você. O que é o Senhor Jesus Cristo. Porque sem essa percepção,
completa. A gente ouve as Escrituras, mas a parte da coroa, a parte do que é bom para mim, a parte da cruz, do que é ser meu discípulo, negue-se. Quer salvar a sua vida, você precisará perdê-la. Essa parte não nos atrai. Mas não existe uma sem a outra. Não há o Messias, o Cristo de Deus, somente com a coroa. A coroa só é real porque também foi real a cruz. Então, ouvir o Senhor Jesus, para que possamos ouvi-lo, ouvir a palavra de Deus e compreendendo que é Deus falando conosco a respeito do seu Filho, do Deus encarnado, do seu reino, da nossa participação nesse reino. Nós precisamos compreender que ouvi-lo não é uma mera repetição religiosa, mas é um ato consciente de sujeição ao nosso Rei e Senhor, cheia de temor. Tanto para Pedro, como para cada um de nós que confessamos Cristo como Senhor e Salvador. A aplicação da transfiguração, do que aconteceu lá, é literalmente nós precisamos ouvir o Rei. Certamente nem Pedro, Tiago e João, nem nós negamos que nós realmente cremos em Jesus, nós lemos as Escrituras, voltamos para as Escrituras, mas a nossa demanda prática disso ela é muito comprometida. Porque como é que uma pessoa ouve o Senhor Jesus? Como a maioria de vocês vai responder rapidamente, nós ouvimos o Senhor Jesus lendo a sua palavra. Mas na prática, nós, como Pedro, não lidamos bem com isso. Muitos crentes realmente acreditam, muito equivocadamente, que ouvir a palavra de Deus é ir à igreja e ouvir o pastor pregar. Eu acho que isso é uma etapa muito importante, muito importante. Alguns acham que já fazendo isso ouviram tudo que Deus tem para eles. Não são poucos os que pensam equivocadamente assim. É fato que Deus capacita aqueles que Deus chamou, Ele capacita para estarmos transmitindo da parte dEle a sua palavra. Mas o objetivo disso é ajudar você no processo de lidar com as verdades espirituais individualmente. Não eu crer na palavra de Deus para você sair daqui animado com o que eu disse. Isso acaba na primeira distração que a gente tem na escada. Mas Deus capacita aqueles que Ele chama para ministrar as Escrituras a fim de nos ajudar na compreensão da palavra. Não para substituir o nosso tempo pessoal com a palavra de Deus, ouvindo do Senhor. Não é substitutivo vir à igreja e ouvir o pastor pregar. É uma parte importante do nosso processo pessoal de ouvir o Senhor através do nosso relacionamento com as Escrituras. Nós precisamos ouvir mais, irmãos, o Senhor pela sua palavra. Precisamos querer isso. Nós, como Pedro, muito facilmente e precipitadamente falamos de Cristo sem ouvir de Cristo o suficiente. Falamos de ouvir falar, não de ouvir o Senhor falar pelas Escrituras. Mas aí insisto que você pode dizer, não, pastor, eu leio a Bíblia. Eu tenho convicção disso. Nós temos, pela bondade de Deus, é uma máxima nossa, que a gente batalha muito, que sempre batalhamos, né?
por um compromisso mínimo, mas partir, né, daí, um compromisso real com as Escrituras, pelo nosso tempo devocional, pela leitura bíblica, que nós insistimos aqui no nosso dia a dia. Irmãos, vocês sabem por que eu comecei, há uns 24 anos atrás, a ler a Bíblia na escola dominical, com a igreja? Alguns sabem, já que me ouviram falar isso outras vezes, mas alguns aqui acho que ainda não. Porque lá em Amparo, meu primeiro ministério, eu percebi isso que eu estou dizendo aqui agora. Que as pessoas daquela igreja, daquelas ovelhas que Deus me deu a responsabilidade de zelar pela vida delas, prepará-las para o céu, não tinham um relacionamento com as Escrituras a não ser o que era lido na igreja. Então eu entendi como acontecia com Jesus. Todas as vezes que Jesus ia ao templo, no seu ministério público, o que acontecia? Era lida a lei. Então lá, 24 anos atrás, na primeira ou segunda escola dominical que eu dirigi, lá em Amparo ainda, na verdade tem mais de 24 anos atrás, decidi que nós estaríamos lendo um capítulo, pelo menos, juntos, porque talvez fosse aquela porção, a única porção das Escrituras, talvez fosse a única que muitos leriam na semana. Então líamos 1 ou 2 capítulos para levar as pessoas a quererem ir para as Escrituras. De lá para cá fazemos isso todos os domingos, há um pouco mais de 24 anos. Porque não é difícil que você, talvez em algum momento, também tenha tido na tua vida cristã momentos onde você lia a Bíblia somente na igreja. Espero que não seja mais a realidade de ninguém aqui. Como é que eu quero falar do Senhor sem ouvir dele mesmo? Mas nós somos muito faladores. Gostamos de falar de Cristo, isso é muito bom. Mas não de ouvir falar, mas de ouvir o Senhor falar. Precisa ser, pelo menos isso junto. Ao mesmo tempo, não um em detrimento do outro. Na verdade, com as Escrituras você não pode ficar só com as muitas falações, que tem muita bobagem sendo falada, que nos levam muito facilmente para uma linha de vida com cara de cristã, mas mundana. Então, se eu tenho que modelar a minha vida por alguma direção, que seja por ouvir do Senhor. Porque foi a ordem que o Senhor Jesus, que o próprio Deus deu quando identificou o seu Filho como o Messias dele. Ouçam-no, estão diante do meu escolhido. Ouçam-no. O fato é que muitas vezes a gente vai para as Escrituras como Pedro. Nós ouvimos a palavra de Deus da mesma maneira que Pedro fez. Nós ouvimos as partes que nós gostamos, ou seja, a coroa, e rejeitamos as partes que nós não gostamos, ou seja, a cruz. A questão é que, biblicamente, não temos essa opção. E, repito, essa é a mensagem da transfiguração. É exatamente ela. A coroa e a cruz, elas precisam se relacionar conosco, acreditadas e praticadas, compreendidas e praticadas, aceitas e praticadas, recebidas e praticadas juntas. Nós não podemos, com super zelo, né, cuidadosamente separar a cruz e a coroa. Aí a gente mantém cuidadosamente as partes do plano de Deus que consideramos atraentes e aceitáveis, essa a gente se sujeita. Mas as partes dos planos de Deus que não descem no meu pescoço, essas aí eu digo que é coisa para aquele tempo, como eu ouvi já muitas vezes no passado. Isso não é para agora, isso era para aquela cultura, para aquele povo. As partes que são mais as partes da cruz. Mas a parte da coroa, essa aí todo mundo quer. Irmãos, nós precisamos então tomar a decisão de ter a percepção, de enxergar talvez aquela transfiguração que eu fiquei procurando fazer isso esses dias, ouvindo repetidamente o testemunho de Deus sobre Jesus Cristo. Este é o meu filho, o escolhido, juntando algumas traduções,
ouçam tudo o que ele diz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tão pacientemente nos aperta em teus braços. Quando contemplamos os propósitos da transfiguração, nós vemos, ó Deus, 3 homens, 3 pessoas, 3 seres humanos com as mesmas inclinações que nós temos. Mesmo do lado do Senhor Jesus, mesmo do lado do Rei, da esperança messiânica, do Cristo de Deus, eles dormiram, Senhor. Nós fazemos isso tão constantemente. Temos desfrutado da presença real do nosso Salvador sempre. Quantas vezes cansados dormimos, ó Pai. E o Senhor tão amorosamente nos chacoalha, nos aproxima da Tua própria glória e nos permite, ó Deus, contemplar a Tua soberania, mas também, ó Pai, o que o Senhor pagou na cruz por nós. Precisamos, ó Pai, nos envolver com essas verdades e tomar a decisão de ouvi-lo em tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa percepção da Tua glória e crer que na Tua glória está a cruz. Cruz essa que nós, como discípulos de Cristo, precisamos estar prontos para carregar, ó Pai. Porque ainda assim o Senhor nos diz que para colocar o nosso fardo sobre o Senhor e levar o Teu que é leve. O Senhor nos convida a carregar uma cruz e ainda nos diz que os desafios que enfrentaremos, o peso e as aflições que possamos passar, o Senhor manda que a gente coloque sobre o Senhor. É tão injusto da Tua parte nos dar isso tudo. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. E ajuda-nos a querer ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer. Assim eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém.